Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, vou apresentar o mesmo problema que apresentei na aula passada. E na aula passada, acho que eu apresentei dois problemas. E um deles foi esse aqui, né? Da barra, uma barra de comprimento L, que tem duas rodinhas aqui. Ela pode subir e descer aqui. E uma mola está segurando. Essa mola está segurando ela. Se essa mola não estivesse aqui, essa barra cai pelo próprio peso, né? Esse aqui é o peso da barra. Ok? Então, essa mola está segurando e esse sistema está em equilíbrio para um ângulo θ determinado, né? A gente chegou a uma expressão na aula passada que o ângulo para o equilíbrio, o ângulo θ, é igual a... Ou seja, a gente chegou a essa expressão aqui. Seno de θ é igual ao peso da barra sobre duas vezes a constante elástica da barra vezes o comprimento da barra, né? Esse aqui é o comprimento da barra. Então, esse é o resultado que chegamos na aula passada. Bom, eu vou provar esse mesmo resultado usando outro método, que é o método da energia potencial. Energia potencial, ok? Tem outro ponto de equilíbrio aqui nesse sistema, que é quando θ é igual a 90 graus, né? A gente chegou também a uma condição de equilíbrio que era essa aqui. Cosseno θ igual a zero, logo θ igual a π sobre 2 ou 90 graus, né? Que é a situação que essa barra está exatamente na vertical. É uma situação de equilíbrio porque essa mola, por uma condição do problema, essa mola está relaxada quando a barra está na vertical. Ou seja, quando ela está nessa posição aqui, né? Ok? Bom, o método de hoje não usa o conceito de trabalho virtual, usa o conceito de energia potencial. E vocês devem lembrar de Física 1 que há uma relação entre trabalho e energia potencial, né? A energia potencial é uma função que ela aparece quando as forças que fazem trabalho são conservativas, né? E nesse caso, a gente tem duas forças que fazem trabalho: é o peso e a força elástica, e são forças conservativas, né? Vocês sabem isso de Física 1. Se você tem uma força conservativa, o trabalho que essa força faz, se você tem uma força conservativa, o trabalho de uma força conservativa, você pode escrever como menos a variação de uma certa função potencial. Energia potencial. Deixa eu ver como eu coloco isso aqui. Energia potencial. Né? Energia potencial. Ok? Então, a gente vai usar o conceito de energia potencial para determinar o trabalho virtual dessas forças, aproveitando que elas são forças conservativas. Né? O peso é uma força conservativa e a força elástica também. Vou só lembrar o que você é a energia potencial gravitacional. Né? Se você tem um corpo qualquer que está a uma certa altura, vamos chamar de Y, em relação a uma referência onde, aqui se usa a letra B, energia potencial, em geral. Em relação a uma referência onde a energia potencial gravitacional é igual a zero, então você vai ter que, para esse corpo, a energia potencial dele é igual ao peso do corpo vezes a altura a que esse corpo está da referência. Esse corpo vai ter uma energia potencial positiva. É simplesmente multiplicar o peso do corpo, que é uma grandeza que sempre age para baixo, uma força que age para baixo, vezes a distância a que esse corpo está da referência. Se o corpo está abaixo da referência, então ele tem uma energia potencial negativa. O peso continua agindo para baixo, e aqui a energia potencial seria menos WY, né? Ok? Então, sempre que você vai computar a energia potencial, você tem que escolher uma referência, no caso da energia potencial gravitacional, e calcular ela acima ou embaixo, né? No caso da força elástica, quando você tem uma mola,
E essa mola, ela, aqui você tem um corpo qualquer, ela está, digamos, aqui na posição de equilíbrio. Se agora você estica essa mola, uma distância x em relação à posição de equilíbrio, a energia potencial vai ser igual a 1 meio kx quadrado. Né? Vocês podem revisar no livro de Física 1, onde se calcula a energia potencial elástica. Né? Tanto se você estica a mola, como se você comprime essa mola, você vai ter uma energia potencial positiva, ou mesmo esticando que comprimindo a mola, né? Ok? Beleza? Tá? Aqui a energia potencial é ou positiva ou negativa, mas aqui sempre é positiva, tá? A gente está escolhendo sempre como referência a mola relaxada. Se você não escolhe como referência a mola relaxada, então você pode ter diferentes sinais aqui, né? Mas sempre vamos a escolher como referência, para o caso da energia potencial elástica, a mola relaxada, né? Tanto esticar como comprimir a mola vai dar uma energia potencial positiva. Tá? Então vamos usar esses conceitos para a gente calcular o trabalho virtual, nesse caso, e chegar à condição de equilíbrio, usando energia potencial. Alguma dúvida aí? Pergunta? Beleza? Tudo bem, então? Vamos lá. O que a gente faz, então? Bom, a gente constrói a função potencial. Você tem que construir a função potencial dessa barra, a energia potencial dessa barra. Você tem duas forças que fazem trabalho aí apenas, porque as outras não fazem. Lembre que tem aqui as forças de reação do chão, tem também a força de atrito estático, que também não faz trabalho. Apenas fazem trabalho essas duas forças. Como elas são conservativas, eu posso escrever o trabalho que elas fazem usando a energia potencial. Aí você vai ter, então, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Vou escrever assim. Tá? Essas funções, elas dependem da coordenada da barra, que é a coordenada θ, que define esse ângulo aqui. Né? Então, você tem que escrever essas funções potenciais em função de θ. Vamos escrever primeiro VG. Bom, para você determinar a energia potencial gravitacional, você precisa primeiro escolher uma referência, que tem que ser sempre uma linha fixa, na horizontal, sempre na horizontal, né? Porque a gente está escolhendo isso em relação à superfície da Terra. Bom, vamos escolher essa aqui como a nossa referência à energia potencial gravitacional. Logo, essa barra tem uma energia potencial positiva, que vai ser igual ao peso vezes a distância que está o centro da barra, o centro da massa da barra, em relação à referência, essa distância. Ok? Vai ser igual a WY, e positiva, ok? Positiva. Ok? E agora esse Y a gente escreve ele em função de θ. Né? É fácil ver que seria essa distância aqui é L sobre 2, esse aqui é o cateto oposto a esse ângulo, então é L sobre 2 seno θ. Né? Ok? E agora vamos escrever a energia potencial elástica. Bom, é igual a meio K vezes o tanto que essa barra, que essa mola se estica em relação à posição de equilíbrio. Ela está esticada toda essa distância aqui, né? Porque a gente considera que quando essa barra está na vertical, ela está relaxada, né? Então, ela está esticada essa distância, que vai ser igual a o comprimento da barra cosseno desse ângulo aqui, né? Então, seria L ao quadrado, né? Cosseno de θ ao quadrado. E aí, vou escrever assim. Meio K, L quadrado, cosseno quadrado de θ. E agora o que a gente precisa fazer, é simplesmente colocar isso aqui e derivar em relação a θ, né? Porque essa barra, esse sistema está em equilíbrio quando a derivada da função potencial em relação à coordenada é igual a zero. Né? Essa é a condição de equilíbrio dessa função.
Tá? Ok? Beleza? Então, simplesmente seria construir essa função, derivar em relação a θ e resolver essa equação, né? Igual a zero e resolver essa equação. Bom, aqui dv em relação a θ. Tá? Se você deriva isso aqui em relação a θ, vai ser a derivada disso em relação a θ mais a derivada disso em relação a θ. Seria derivar essas funções aqui. Simplesmente. Vamos a derivar isso aqui e ficar w é sobre 2 cosseno θ, né? Simplesmente, deriva isso aqui, dá cosseno. E agora aqui fica mais meio k L sobre 2. Agora, como eu derivo isso aqui? Esse é 2 desse, fica um 2 embaixo aqui. Agora, derivada do, digamos, cosseno θ, exatamente. Derivada do cosseno θ, que é menos seno θ. Então, fica menos seno θ, fica negativo. Tá? Então, se você sabe derivar bem, não vai ter problema com essa parte. E então é igualar isso a zero e determinar qual é a θ para o qual essa equação se satisfaz, né? Tá? Aqui eu vou tirar o cosseno θ em evidência. Cosseno θ vezes W. Eu vou cancelar já o E, aqui que pode sair, porque isso é igual a zero. Fica W sobre 2 menos KL. Aqui esse 2 cancela com esse 2. E fica esse cosseno sai, seno θ. Igual a zero. Ok? E pronto, a gente já tem a solução a essa equação. São duas soluções. Se isso aqui é igual a zero, ou isso é igual a zero, ou isso é igual a zero, os dois são iguais a zero, né? São as três possibilidades. Bom, se cosseno θ é igual a zero, a gente chega a essa resposta aqui. É uma das posições de equilíbrio, né? Quando θ é igual a π sobre 2. A outra solução aparece quando você iguala esse aqui a zero. Né? É fácil bem, se você iguala isso aqui a zero, ômega sobre 2 igual a KL seno θ, logo você chega a essa solução. Beleza? E esse método é mais fácil, é mais rápido, permite calcular quais são as posições de equilíbrio dessa barra. Mas ele só é válido se você tem forças conservativas, né? Se você tem forças não conservativas fazendo trabalho, você não pode aplicar esse método, né? Ok? As únicas forças conservativas que a gente vai considerar são o peso e a força elástica. Então, se você tem outra força agindo sobre essa barra externa, então não se pode aplicar o método de energia potencial. Tem alguma dúvida aí? Pergunta. Bom, mas agora falta mais uma coisa que a gente tem que fazer. E é a seguinte. Estes dois posições de equilíbrio, para θ igual a π sobre 2, ou θ igual a arcosseno disso aqui, essas posições de equilíbrio elas podem ser de três tipos. Pode ser estável, instável ou neutro. O que é um equilíbrio estável? Um equilíbrio estável é quando você pega, um corpo está em equilíbrio estável, quando você pega ele e separa a posição de equilíbrio e ele volta à posição de equilíbrio. Né? Talvez o exemplo mais claro de equilíbrio estável é o exemplo do pêndulo. Né? Você tem um pêndulo, um exemplo aqui, esse pêndulo está em equilíbrio estável porque você separa a posição de equilíbrio e ele tende a voltar à posição de equilíbrio. Okay? Um equilíbrio instável, bom, nesse caso de equilíbrio estável, seria o pêndulo, okay? Ele volta à posição de equilíbrio. Nesse caso de equilíbrio estável, a energia potencial ela tem um mínimo. Okay? Aqui você tem um mínimo de energia potencial. dV. Mínimo dessa função. Você tem outra possibilidade que é equilíbrio instável. O equilíbrio instável é um equilíbrio onde, se você separa o corpo da posição de equilíbrio, ele não volta mais a essa posição de equilíbrio. Ele fica na posição de equilíbrio, mas basta você desviar um pouquinho e ele não vai voltar mais, né? Talvez um exemplo bom seja, imagine um pêndulo, que seja uma barra, e ela esteja equilibrada assim na vertical, né? Aqui eu não vou conseguir fazer isso, mas supondo que essa barra esteja
equilibrada, ela ficaria parada. Se você dá um golpinho, ela vai sair da posição de equilíbrio e não vai voltar, né? Imagine um pêndulo que seja uma barra, está parado. Esse pêndulo estaria na posição de equilíbrio. Se você separa, equilíbrio instável, separa um pouquinho, ele vai sair. Aqui a energia potencial tem um máximo. E tem a outra posição de equilíbrio que é a neutra, o equilíbrio neutro, que acontece quando o corpo está em equilíbrio, mas ele, se você separa ele da posição de equilíbrio, ele volta a outra posição de equilíbrio. Por exemplo, o exemplo clássico talvez seria esse aqui, né? Você imagina que você tenha uma mesa, tem uma mesa e tem um objeto em cima da mesa. Esse objeto está em equilíbrio, né? Porque não se está movendo. E ele está em equilíbrio neutro, porque se você separa ele dessa posição de equilíbrio, ele volta a cair em outra posição de equilíbrio. É um equilíbrio neutro, ok? O corpo simplesmente pode estar em uma infinidade de pontos de equilíbrio. Nesse caso, que pode ser um corpo sobre uma mesa, ok? Aqui, o V não tem nem o máximo nem o mínimo, né? Você não pode falar que tem máximo nem mínimo. Tá? Então, vamos lembrar um pouco de matemática. Quando uma função tem um mínimo, matematicamente, isso se expressa como que a segunda derivada dessa função em relação a uma variável tem que ser positiva. Se ela tem um máximo, a segunda derivada dessa função em relação a variável tem que ser negativa, e aqui a segunda derivada dessa função em relação à variável é igual a zero, né? Ok? Então, estável se a segunda derivada é positiva, instável se a segunda derivada é negativa, e neutro se a segunda derivada é zero. Então, para a gente saber que tipo de equilíbrios são esses aqui, você tem que calcular a segunda derivada dessa função, ou a primeira dessa aqui, derivar isso aqui de novo, e avaliar esses pontos na segunda derivada e ver se é positivo, negativo ou zero. Tá? Vou fazer isso rapidão. Vou parar aqui para... Vamos calcular a segunda derivada dessa função aqui, né? Ou seja, dessa aqui, que seria a primeira derivada dessa, né? A segunda derivada dessa aqui, em relação a θ duas vezes, ok? Seria a primeira derivada dessa aqui. Vamos calcular. Igual a W, bom, aqui a derivada disso aqui, a derivada do cosseno fica menos W sobre 2 seno θ. Aqui fica... Bom, aqui é um produto de funções. Tem que derivar o primeiro pelo segundo, mais o primeiro pela derivada do segundo. Quando você deriva o cosseno, fica seno. Então, fica um seno quadrado. Mas como é cosseno, fica positivo aqui. Então, é KL sobre 2. Aqui o 2 cancela. E fica seno quadrado de θ. Né? Vou deixar um seno aqui, como esse seno lá. Seno quadrado. Agora, quando deriva o segundo, fica um cosseno. Então, fica cosseno quadrado. Então, é menos KL cosseno quadrado de θ. Tá? E vou transformar isso aqui um pouquinho. Isso aqui fica menos W sobre 2 seno θ. Aqui, vou escrever esse cosseno quadrado usando uma identidade que vocês conhecem muito bem, que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Vou escrever, então, cosseno quadrado de θ como 1 menos seno quadrado de θ, né? Vou escrever esse cara como 1 menos seno quadrado de θ. Então, fica aqui. Fica um KL quadrado, seno quadrado de θ. E aqui fica outro KL quadrado, seno quadrado de θ. Então, fica 2KL quadrado, seno quadrado de θ, menos KL quadrado por 1, que é KL quadrado. Tá?
E essa é a segunda derivada. Por que eu coloquei ela em função do seno? Porque olha só, o nosso equilíbrio está em seno de θ igual a qualquer coisa. Você pode colocar isso aqui diretamente e avaliar se esse equilíbrio é estável, instável ou neutro. Mas primeiro vamos avaliar esse aqui. θ igual a π sobre 2. Né? Olha, vamos avaliar primeiro esse. Se θ é igual a π sobre 2, isso aqui fica seno de π sobre 2 é igual a 1. Se aparece ponto aqui, você vai ter menos WL sobre 2, aqui vale 1. Aqui vale 1, então é mais 2KL quadrado. E aqui é menos KL quadrado. Tá? Agora, se esse é um equilíbrio instável, isso tem que ser menor que zero. Ok? Olha só. Fica 2KL quadrado menos KL quadrado, então é menos WL sobre 2. Aqui é 2 menos 1, mais KL quadrado. Tá? Agora, isso tem que ser igual a zero. Isso vai ser igual a zero quando isto é igual a isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Tá? Aqui fica 1. Tá certo? Não tem nenhum erro aqui. Então, quando WL sobre 2 seja igual a KL quadrado. E cancela. Aqui fica que W tem que ser igual a 2 desses K. Bom, na verdade, isso deveria dar sempre negativo. Deveria dar sempre zero. Tá? Porque isso é uma posição de equilíbrio instável. Bom, eu não coloquei os números aí, né? Eu sugiro que vocês coloquem os números para ver o que acontece com essa condição. Eu acho que eu não cometi nenhum erro ali, né? Está um pouco estranho. Bom, eu vou deixar para vocês avaliarem essa outra aqui. Se você coloca seno de θ aqui, esse aqui, né? Coloca esse aqui, você vai chegar a uma condição igual, né? Parecida. Vamos fazer esse exemplo, para ver se é mais interessante. Aqui, menos WL sobre 2. Agora, seno θ é igual a isso aqui, então fica W quadrado. Esse L cancela com esse L, sobre 2K. Tá? Colocando esse aqui. Agora, mais 2K L quadrado. Seno quadrado é W quadrado. Sobre 4. K quadrado. L quadrado. Menos KL quadrado. Ok? E agora vamos saber se isso é positivo, negativo ou zero. Deixa eu parar aqui. E cancela. Cancela. E fica aqui com menos W quadrado sobre 2K. Aqui mais. Fica 2 abaixo. W quadrado sobre 2KL. Não, mentira. Aqui cancela L quadrado. Então fica 2K também. Menos KL quadrado. Oh, tá tudo estranho aqui. Deixa eu ver. Esse 2 cancela com esse. Seno quadrado fica W quadrado sobre 4K quadrado L quadrado. Cancela esse com esse. Fica um K embaixo. Tá certo? Isso dá negativo. Menor que zero. Ué, tá estranho mesmo? Eu esperaria que isso fosse um equilíbrio estável. Agora eu não estou vendo o que está acontecendo aí. Será que eu fiz tudo certo? Seno quadrado, cosseno quadrado, o número seno quadrado fica 2 vezes, tá certo? Bom, esse ponto aí parece que é um ponto de equilíbrio instável. Pode ser, não sei, agora não estou vendo. Para mim, equilíbrio estável seria na posição de θ igual a 90 graus, né? Porque você...
Mentira. Mentira, tá certo. Esse aqui é um equilíbrio instável. Deve ser, gente. Esse é um equilíbrio instável. É o que está falando aqui, a condição de O negativo. Segunda derivada de O negativa. Porque K e L são positivos. Então, esse equilíbrio é instável. Às vezes não é fácil enxergar isso aí, né? É o que está falando. Não estou vendo nenhum erro aí. Ok? Bom, mas essa é a ideia do método de energia potencial. É construir a função potencial, calcular a primeira derivada, igualar a zero, determinar quais são os valores tetas de equilíbrio, e depois, com a segunda derivada, ver se esses pontos de equilíbrio são estáveis, instáveis ou nulos, né? Ok? Eu fiquei um pouco com dúvida aí, mas essa é mais ou menos, essa é a metodologia, né? Busque no livro esse exemplo e coloque uns dados para ver o que dá isso aí. Coloque uns números. Na próxima aula eu vou fazer mais dois exemplos para esclarecer esse método da energia potencial, né? Que é mais fácil e um método mais tranquilo que o método do trabalho virtual, né? Ok? Bom, então é isso aí, gente. Essa é a aula de hoje. Vou deixar para vocês fazer os outros exemplos que estão no livro. Eu vou colocar ainda mais um slide ali no sistema acadêmico sobre essa parte de energia potencial, né? Apenas sobre essa parte. Então, alguma dúvida, pergunta? Fiquei curioso com isso aí. Mas parece que é isso mesmo. Ok, pessoal, dúvida, pergunta? Tudo beleza? Vou fechar então eu fico mais. Quem tiver dúvidas pode perguntar, né? Quem tiver alguma pergunta aí, ok? Vou fechar a gravação.